Mas 1 Samuel capítulo 7, verso 12 diz: então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Quantos enfrentaram lutas, adversidades? Quem enfrentou ou tem enfrentado, né? Se você quiser dar o testemunho, procure a bispo, procure a mim, os pastores. Hoje pela manhã tivemos 2 testemunhos maravilhosos. Quem foi abençoado esse ano? Deus estará guardando a sua casa, Deus estará guardando a sua vida, teu patrimônio, tua renda, tua mente, tuas emoções, tua saúde. Então diga bem forte, fala Ebenezer, fala Ebenezer. Nós declaramos com gratidão e com muita fé, até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Fala para o seu irmão, Ebenezer. Fala, até aqui nos ajudou o Senhor nosso Deus. Amém? Abre a sua Bíblia então, em agora Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Ele está falando aqui daqueles homens e mulheres de Deus, que como diz o apóstolo Tiago, Elias era o homem sujeito às mesmas tentações, às mesmas limitações que nós temos, mas ele aprendeu o poder da oração. E ele orou, fechou os céus 3 anos e meio, depois ele orou, abriu os céus, caiu chuva e foi um testemunho para que a nação de Israel voltasse o seu coração para Deus. Meu irmão, nós temos testemunhos maravilhosos na palavra, independente do regime político, independente da circunstância, se Israel estava dominando, se era dominado, mas homens que tiveram fé, confiaram em Deus, eram obedientes à palavra, se separaram das coisas mundanas para servir a Deus dentro dos valores da palavra, e Deus usou eles poderosamente. 2025, eu quero que Deus possa encontrar em mim, e eu espero que Deus possa encontrar em você e na Igreja Fonte da Vida em Brasília, uma igreja que vai cumprir o propósito dele nesta geração. Aqui em Brasília, a humanidade está precisando de Deus, as famílias estão precisando de Deus, os jovens estão precisando de Deus. Irmão, Deus é algo tremendo, é algo maravilhoso. Nós queremos realizar o propósito de Deus na nossa geração, mas para isso nós temos que ter seguir a caminhada desta nuvem de testemunhas. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, priorizou servir a Deus, serviu o único Deus que se revelou a ele. Ele saiu sem saber para onde ia, mas ele foi confiante, ele se tornou hoje o pai da fé. Da descendência de Abraão veio Jesus. Jesus consagrou a sua vida ao Pai. E nós temos os 12 apóstolos, nós temos homens de fé no Antigo Testamento, Moisés, Josué, Eliseu, Elias e tantos outros, Enoque, que caminharam com Deus, que ouviram a voz de Deus, que viveram o propósito de Deus para a vida deles. Deus até aqui nos ajudou, mas 2025 vai ser muito melhor. Nós vamos desprender, desembaraçar e vamos correr a carreira para que possamos glorificar ao Senhor Deus em nossa vida. Então ele fala, você que tem a palavra, que tem esses testemunhos, que tem esses exemplos de fé, e ele nos dá um conselho: livremo-nos de tudo que nos atrapalha, lançamos fora o pecado
que tenta nos envolver, que nos cerca. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O nosso propósito para 2025, nós vamos correr e vamos realizar na força, na ousadia e na coragem de Deus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aquele que começou a boa obra é Jesus, e Ele não vai te abandonar, Ele vai completar. Ele é o autor e o consumador. Às vezes no meio da caminhada cristã, nós estamos que nem ali aquela geração que saiu do Egito. Saímos do Egito, encontramos com Deus, passamos pelo Mar Vermelho, através do batismo. Hoje teve um batismo maravilhoso aqui, e Deus fala, aí nós entramos por um processo no deserto, para poder visitar e tomar posse da terra de Canaã prometida. E às vezes na caminhada nós abatemos, cansamos, mas a palavra diz, Ele é o autor e Ele é consumador. E o apóstolo Paulo fala, estou certo que aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para terminar. Sabe o que acontece, irmão? Quando nós chegamos para Deus, nós confiamos plenamente, batizamos nas águas, entregamos a vida, confessamos os pecados, reconhecemos a nossa pequenez, a nossa falta de conhecimento espiritual, começamos a ler a palavra, começamos a crescer espiritualmente, começamos a fazer os cursos da igreja, mas muitas vezes deixamos o nosso coração achar que vamos continuar na força humana. E na força humana ninguém realiza o propósito. Nós vamos realizar o propósito em Jesus Cristo. Começamos em Cristo e vamos até o fim, confiando, dependendo e recebendo a força, a graça, a sabedoria e a misericórdia de Jesus Cristo. Então levanta as mãos, fala comigo, aquele que começou a boa obra sobre a minha vida, sobre a minha carreira cristã, Ele é o mesmo que vai conduzir, Ele é o autor e Ele é o consumador da minha fé. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte? Começamos em Cristo e vamos vencer os gigantes com Cristo, vamos atravessar obstáculos com Cristo, vamos vencer fortalezas olhando para Jesus, como diz aqui, sem tirar os olhos dele, confiando nas promessas dele, confiando na palavra dele. Por quê, irmão? Porque os gigantes são maiores. Quanto mais crescemos, os desafios são maiores. Quem já descobriu isso? Levanta a mão. Você pensa, na hora que eu tiver alcançado esse nível, eu vou descansar. Não vai ter guerra. Você muda de nível, os gigantes são maiores. Os desafios são maiores. As guerras são maiores. Mas o Deus que te levou até esse nível vai te levar a outro mais alto, vai te levar a outro mais alto. E Davi fala, é o Senhor que fortalece as minhas mãos, é o Senhor que me sustenta nas alturas. 2025, Deus vai preservar aquilo que você já alcançou e vai acrescentar mais. Haverá gigantes maiores, haverá batalhas maiores, mas a sabedoria, a força e a autoridade de Deus sobre você será maior ainda. Mas para isso, nós temos que ouvir atentamente a advertência do apóstolo. Ele fala, olha, você que tem essa nuvem de testemunhas que te inspira, que te leva a crer que Deus vai usar a sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. Você livra de
tudo que te atrapalha. Amém? Quem vai lançar fora tudo aquilo que te atrapalha? Lançar todo o peso fora. Não fique embaraçado em laços de alma. Quem não vai ficar embaraçado? Eclesiastes fala, não é sábio falar os dias passados foram melhores do que os atuais. Não, o que está por vir é melhor do que o passado. Se tem guerra hoje, se tem dificuldade hoje, é porque Deus está preparando coisas melhores para mim e para você. Não estacione em Harã. O pai de Abraão parou em Harã, mas a promessa que era para o pai de Abraão, Abraão realizou porque ele saiu de Harã e ele foi à terra da promessa, ele peregrinou na terra da promessa. Não fique preso em laços emocionais, o que te atrapalha de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, lança fora. Hebreus capítulo 12, lá na frente, ele fala no versículo 15, abre comigo lá, olha o verso 14 e diante. Esforcem para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Depois nós vamos falar disso. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Amargura contra alguém, amargura contra uma situação, ou amargura contra a soberania de Deus. Não. Contaminando muitos. Ô meu irmão, quem quer lançar fora toda essa raiz de amargura, tudo aquilo que quer prender você na angústia, na tristeza, na frustração. 2025 você vai entrar com fé, com confiança, com segurança. Se você tentou e não alcançou, você vai tentar 2025 de novo e Deus vai realizar os teus sonhos. Eu não alcancei em 2024, eu esperava que eu ia realizar tantos sonhos, não realizei. Põe a mão no seu coração e fala assim, paciência. Deus está fazendo a obra. Fala para o seu irmão, paciência. Não é que você não alcançou, você está no processo. Quem crê que está no processo? Deus já está fazendo esse processo de cavar poço como Isaac. Isaac cavou 3 poços, até chegar o Reobote, ao momento que foi reconhecimento que ele precisava diante de Abimeleque. Deus deu estabilidade, segurança para ele na terra, mas primeiro ele enfrentou contenda, ele enfrentou inveja, ele enfrentou inimizade, mas ele continuou cavando. Deus já estava vendo lá na frente. Deus já está vendo lá na frente, meu irmão. Esse tempo é um tempo de crescimento, é um tempo de aprendizado, é um tempo de desenvolver a nossa fé, a nossa perseverança. Então lança fora aquilo que te atrapalha, faz a sua agenda, fideliza o domingo na casa de Deus. Quem vai fidelizar? Quem vai fazer todos os temas? O primeiro é prosperidade com propósito. Quem além de vir com a sua família para o culto da família, o culto de celebração, vai fazer todos os temas? Quem vai fazer todos os temas? Nenhum demônio, nenhum embaraço, nenhum desânimo, nada vai me afastar da casa de Deus. Eu estarei na fonte da vida com a minha família, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Está atrapalhando, tira da sua agenda. Quem vai tirar da sua agenda? Se tem algo que está atrapalhando você de buscar Deus,
tira do seu computador. Quem vai tirar do seu computador? Eu tenho um hábito que está sendo ruim para mim. Então muda de hábito em nome de Jesus, amém? Eu tenho relacionamentos que não são bons para mim. Então muda de relacionamento em nome de Jesus. Tudo que te atrapalha, tudo que pesa, tudo que torna pesado, que é um sinal. Quantos solteiros temos aqui, né? Temos alguns solteiros. Um sinal de um relacionamento sadio, ele te impulsiona para Deus. Ele não te afasta de Deus. Quantos casados nós temos aqui, abençoados, fervorosos, amém? Irmão, as coisas que te impulsionam para Deus, você soma. As coisas que te afastam de Deus, lança fora, porque é peso, é confusão, é embaraço, é distração, e aquilo que Deus tem para mim e para você em 2025 vai superar muito mais aquilo que nós renunciamos em nome de Jesus. Priorizar Deus. Ele fala, livremos-nos de tudo que atrapalha. Ele não está falando de pecado, depois ele vai falar e do pecado, mas ele está falando daquilo que atrapalha. Deus vai te honrar. Por isso que lá no Salmo 127 fala, Deus dá os seus amados enquanto dorme. Você vai deitar à noite e Deus vai trabalhar por você. Não quer dizer que você vai dormir de dia, né, irmão? Não, vou dormir. Não, vai trabalhar, levanta. Fé, força e coragem. Mas você não vai deixar de congregar, você não vai deixar de ir num projeto ID, você não vai deixar de ir numa conferência, você não vai deixar de investir no reino de Deus. Quem não vai deixar? Tudo aquilo que te atrapalha, você vai lançar fora. Tem coisas, eu lembro, homens de Deus compartilhando, estou lembrando que o Jack X disse que quando ele converteu, ele amava futebol americano, o sonho dele era ser um jogador de futebol americano, mas ele viu que era incompatível a agenda dele para ser aquele, não, nada contra quem é profissional, né? Mas para ele que tinha um chamado era incompatível, e ele consagrou no altar. Então levanta as mãos, fecha os olhos agora. Enquanto esse som está tocando aí, o que tem te atrapalhado? O que tem tornado pesado? Estou falando de pecado, estou falando de agenda, de coisas na sua vida. Hoje tem tantas distrações na rede social, as raposinhas vêm, o inimigo vem escondido, sutilmente, roubar o seu humor, roubar o seu ânimo, enfraquecer a sua aliança com Deus, enfraquecer a sua aliança com a igreja. Se você identificou agora, você declara, fala em nome de Jesus, eu estarei vigilante e estarei alerta. 2025, eu vou correr com perseverança, vou acelerar a minha carreira cristã, vou priorizar, andar na agenda de Deus e vou lançar fora todas as coisas que Satanás pôs para me atrapalhar em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? E aí sim ele diz, e do pecado que nos envolve. O pecado, ele não vem de uma maneira assustadora, ele vem de uma maneira enganadora. Quer ver? Abre comigo lá em Tiago capítulo 1, apóstolo Tiago capítulo 1, a partir do versículo 12, é o 12, o 13, até o 15, Tiago capítulo 1, 12, 13 e 15. O apóstolo Paulo fala, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Amém? Nós temos que estar alertas. O apóstolo Paulo fala, quem está em pé, cuide para que não caia. Irmão, título não dá imunidade. Quem já descobriu isso?
tempo de vida cristã não dá imunidade. Eu vou explicar o que eu estou falando. A pessoa acha que porque ela é veterana na fé, ela pode quebrar princípio. Não, fala, ó, congregar, orar, ler a palavra, vigiar, é para todos. É para recém-nascido espiritualmente, é para adolescente espiritual, é para veterano espiritual. Quem entende o que eu estou falando? O apóstolo Paulo fala, o inimigo anda em derredor procurando uma oportunidade de roubar a sua coroa. Ah, mas Deus é bom, Deus perdoa. Mentira ou verdade? Fala verdade, mas nós perdemos tempo. Eu sempre penso, quando alguém se distrai, cede para um laço, ele perde muito tempo, ele tem que voltar. Quem já jogou aquele joguinho de dado com a casinha 1, 2, 3, 4, aí você cai naquela casinha, você está chegando no seu objetivo, cai naquela casinha assim, volte ao início. Começa tudo de novo. Quem não quer começar tudo de novo? Então tem que vigiar, porque olha como é a sutileza do diabo. Hebreus 12, Tiago capítulo 1, verso 12. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Fala comigo, a provação às vezes vem como tentação. Feliz o homem que é aprovado. Ele não vem para te derrubar. Deus permite para você vencer. Quem vai vencer? Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não era a maneira de Deus. Irmão, o diabo dificulta. Quando você está perto de alcançar um objetivo alto na sua vida, ele traz uma facilidade para roubar a sua legitimidade. Quem entende o que eu estou falando? Ele providencia um atalho que não é legítimo. Se Davi matasse Saul, certamente seria rei mais rápido, mas ele não teria legitimidade. Quem vai alcançar a legitimidade nas suas conquistas, porque vai ser da maneira certa. O diabo apareceu para Jesus e falou, olha, toda a glória desse mundo é minha. Eu saqueei Adão, eu roubei de Adão quando Adão pecou, eu tomei dele o governo da humanidade. Mas Jesus falou, arreda de mim. E hoje o governo da humanidade está na mão de Jesus Cristo. Ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno. E quando Jesus nasceu, falou, o governo estará nos seus ombros. Quem pode aplaudir ao Senhor bem forte? Ele falou, eu não preciso da sua facilitação. Tem algo escondido ali. Então ele fala, persevera, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Meu irmão, o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Fala para o seu irmão, fica firme, irmão. Depois da noite escura vem o dia da alegria. Aleluia. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, verso 13, né? Vai me acompanhando aí na projeção. Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero, eu não realizo, mas o mal que não quero eu realizo. Quem me livrará do corpo desta morte? Irmão, o Adão caído está dentro de você. Por isso que Jeremias fala, enganoso é o coração do homem. Quem não vai deixar o seu coração enganoso te ludibriar? Qual a arma que nós temos? A palavra. A palavra vai nos dar discernimento.
A prudência de ouvir e obedecer a palavra vai nos dar autoridade para vencer as tentações. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo concebido dá à luz o pecado, e o pecado, após consumado, gera a morte. Não vos enganeis. Abre comigo agora, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 12. Olha o que o apóstolo Paulo ainda complementa lá, na epístola dele aos Coríntios. Ele fala, assim aquele, 1 Coríntios 10, 12. Assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Quem vai estar alerta e vai passar os 365 dias na presença do Senhor? Levanta as mãos. Fala, em 2025, eu estarei vigiando, orando, caminhando nos princípios da palavra, e eu declaro, nenhum laço maligno vai prevalecer contra a minha vida, em nome de Jesus. Não sobreveio a tentação sobre vocês, tentação que não fosse comum aos homens. Mas Deus, ótimo, agora deu certinho. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. A tentação ou a provação, ela vem dentro do limite que Deus já me preparou para vencer. Levanta as mãos e fala, tudo posso naquele que me fortalece. Fala para o seu irmão, Deus te dará forças e te dará escape. Então, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Irmão, a hora que você faz uma prova difícil e vem o resultado, dá um sentimento de satisfação, dá ou não dá? Quem vai ser aprovado em 2025? Mas para isso nós temos que, voltando lá em Hebreus capítulo 12, verso 1. Volte comigo lá, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Nós temos que lançar fora aquilo que quer nos embaraçar. O acusador, ele fica dia e noite. O diabo é peçonhento, é chato, é pegajoso. Ele fica dia e noite. Apocalipse fala que ele fica dia e noite acusando os filhos de Deus. Ele fala que você não merece, que você não é digno, que você não dá conta, que o outro é melhor que você é pior, que você errou, que... Irmão, joga toda acusação fora. Quem vai jogar? Você fala, olha, eu sou tudo, posso ser tudo que você falou, mas o sangue de Jesus me purificou. Agora eu tenho a palavra, agora eu tenho o Espírito, agora eu sou uma nova criatura. É dia e noite, ele acusando. Não aceite acusação, creia no que a palavra diz. A palavra diz que aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus lhe deu poder. Levanta as duas mãos, fala, Deus me deu poder para vencer o acusador e as suas mentiras que ele lança diante de mim para me afastar do meu Deus e da minha igreja. Eu declaro agora, sai da minha mente todo laço que amarra minha alma, sai agora. 2025 eu vou viver o projeto de Deus, o propósito de Deus, vou correr a carreira da fé em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor bem forte.